Olá, meus amigos e minhas amigas da TV 247. Eu sou Paulo Moreira Leite e hoje nós estamos aqui para conversar com o jornalista Gilberto Nascimento. O Gilberto Nascimento, para quem não se lembra, é o autor desse livro aqui, uma obra fundamental para quem quer estudar Edir Macedo e a Igreja Universal e o movimento dos pentecostais no Brasil. Mas hoje nós vamos falar de uma discussão mais atual, esse livro é do ano 2000. O Gilberto Nascimento acaba de publicar um artigo no portal Intercept, muito importante, o artigo cujo título é Pastores defendem que evangélicos não votam em bloco e resistam a imposições de Macedo e Malafaia. Ou seja, ele está dizendo que aquela unanimidade política das igrejas pentecostais em torno do conservadorismo, em torno do Bolsonaro, já não está em vigor. É uma notícia muito importante e ele tem conhecimento, tem fontes, tem autoridade para fazer essa afirmação. Então, vamos lá, Gilberto, explica isso para a gente, explica a tua apuração dessa matéria, como é que você está vendo esse novo quadro político das igrejas pentecostais no Brasil. Em primeiro lugar, Paulo, muito obrigado aí pelo convite. É um prazer, mais uma vez, estar participando desse bate-papo aí com vocês. E queria saudar a todos que acompanham aí o Brasil 247. É um prazer, mais uma vez, participar do programa e dessa conversa aqui com vocês. Então, essa reportagem que eu fiz para o Intercept, eu vi várias lideranças evangélicas, vários pastores, também estudiosos, né? Um teólogo como o Fábio Pi, teólogo protestante lá do Rio de Janeiro. E o que a gente constatou, e essas lideranças evangélicas fizeram questão de frisar, nós estamos acostumados a ver alguns líderes de igrejas evangélicas, como Edir Macedo, Silas Malafaia, propagarem assim aos quatro cantos que têm os votos e que podem fazer com que os fiéis de suas igrejas votem maciçamente nos candidatos presidenciais que eles decidem apoiar. E para muita gente isso sempre pareceu isso sempre pareceu uma verdade absoluta. Eles conseguiriam de fato arrebanhar os votos de todos os seus fiéis para determinados candidatos e costumam negociar isso e vender esse apoio também a peso de ouro, né? Mas muitas lideranças. Hã? Muito ouro. Literalmente, como os pastores do MEC aí fizeram e a gente comprovou recentemente, né? Agora, muitas lideranças evangélicas nas bases questionam isso e dizem que a coisa não é bem assim, né? Que os evangélicos não votam em bloco, não votam em bloco em um único candidato, e que muitos presidentes e comandantes assim dessas igrejas estariam prometendo muitas vezes alguma coisa que eles não conseguem entregar. E hoje há as próprias pesquisas, as últimas pesquisas eleitorais aí do Datafolha, do Exibop, mostram que há uma divisão entre os evangélicos. Em alguns momentos, um pouquinho de favoritismo ao Bolsonaro, outros momentos, um favoritismo, embora não tão alto, ao Lula, mas há uma divisão. E na reportagem, inclusive, algumas lideranças que apoiam o Bolsonaro, como o apóstolo Márcio Libânio, por exemplo, que atua lá na Baixada Fluminense, em Nova Iguaçu, ele apoia o Bolsonaro, mas ele diz que há uma divisão entre o eleitorado evangélico. Então, não há, se no passado ocorria isso, hoje já não ocorre mais. Não é uma verdade absoluta,
que os evangélicos votam em massa no presidente Bolsonaro. E muitos pastores, Paulo, estão encontrando dificuldade para convencer os fiéis, principalmente aqueles de regiões, de áreas mais pobres, a convencer. Está difícil de convencer esses fiéis que a vida hoje no governo Bolsonaro é muito melhor do que teria sido para essas pessoas durante o governo Lula. Eu queria justamente que essa sua impressão não é uma impressão baseada em fatos, né, em conversas, na apuração, na investigação de jornalista. Você escreve que a impressão é que eles nunca entregaram o prometido, ou seja, o governo Bolsonaro, que foi apoiado claramente pelas lideranças evangélicas, não entregou o que era prometido, nunca entregou, mas que agora isso é percebido. Há a percepção de que, de fato, olha, eles não são aquilo que eles dizem. Né? Inclusive, só para lembrar, não sei se você se referiu a isso, tem um pastor, Antônio Carlos Costa, que foi no programa do Pedro Bial e fez uma denúncia justamente nesse sentido, gravíssima, contra as lideranças evangélicas. Enfim, só para falar assim, realmente, quer dizer, a experiência empírica, a população que tinha necessidades, que esperava melhorias de vida, defesa do padrão de vida, não encontrou nada disso. Pelo contrário, é essa a sensação, é um desencanto. Sim, sim. Existem vários fatores, né, que estariam contribuindo para esse novo quadro, digamos assim. Como um dos religiosos ouvido lá na reportagem, o advogado Francisco Tenório, que é ex-membro da Universal, da Igreja Deus é Amor, e é uma espécie de assessor também, colaborador de várias igrejas evangélicas, eles mostram, como também o Fábio Pio, o teólogo, que hoje, mesmo que haja uma profusão de notícias falsas, de fake news, que chegam por meio do WhatsApp, principalmente a determinados setores, subúrbios do Rio de Janeiro, periferia de São Paulo, nos grotões do país, muitas pessoas que às vezes não têm tanto acesso ao que sai publicado em rádio, jornais, sites, e acaba, muitas vezes, sendo influenciado pelas fake news. Se existem as fake news, ao mesmo tempo também, a população, com um celular na mão hoje, tem possibilidade de mudar, de reverter esse quadro, de assistir programas como o seu aqui no 247, de acompanhar determinadas discussões, de ter acesso a outros pontos de vista, ouvir também facilmente por meio do celular ou da sua TV hoje, acessando o canal como o YouTube, e ter acesso também às falas de outros religiosos, inclusive evangélicos, que têm um pensamento diferente, né? Existem muitos evangélicos progressistas, com uma outra cabeça, com uma outra visão, né, que não compactuam com as fake news, com aquele discurso de medo, né, que vem sendo espalhado por algumas lideranças conservadores, como espalharam na última eleição presidencial, de que o Fernando Haddad, num possível governo Fernando Haddad, os professores iriam ensinar as crianças a virarem gay, os pastores seriam obrigados a fazer casamentos de pessoas do mesmo sexo. Quer dizer, tinha um monte de coisa que não corresponde à verdade e que muitos líderes evangélicos com outra visão vêm procurando alertar os fiéis de que a coisa não é exatamente assim. E é sempre bom a gente lembrar também que quando falamos de evangélicos, existem muitas diferenças entre os evangélicos. A grosso modo, rapidamente, a gente pode falar
de três grupos assim completamente diferentes entre eles. Temos os evangélicos das igrejas protestantes tradicionais, das igrejas diretamente derivadas da Reforma, como as igrejas luterana, presbiteriana, metodista, anglicana. Depois a gente tem os pentecostais mais tradicionais, que chegaram no Brasil no início, por volta de 1910, que são a Assembleia de Deus e a Congregação Cristã do Brasil, e depois a gente tem esse grupo que é chamado de neopentecostais, que são aqueles mais ávidos pelo dízimo e pela oferta, que são mais identificados com a teologia da prosperidade, né? A ideia de que quanto mais você der a Deus, mais você vai receber. Então, muitos pastores têm um discurso muito forte nesse sentido de convencer os fiéis a dar tudo o que eles têm, às vezes o dinheiro da passagem do ônibus para voltar para casa, ou como tinha um pastor da Universal que saiu da igreja recentemente, o bispo Rogério Formigoni, que dizia para as pessoas que se elas doassem o seu carro ali naquele momento, depois eles iriam ganhar uma Lamborghini. Era interessante. Então, tem muitos pastores difundindo esse discurso do medo, do pecado, que cristão não pode votar em ninguém de esquerda, senão ele seria punido por Deus. Tem muita gente, tem lideranças conservadoras enfatizando esse discurso do medo, mas existem também outros religiosos evangélicos com outra visão e com um discurso exatamente numa outra linha. E, inclusive, muitas lideranças neopentecostais também. Para minha surpresa, conversando com evangélicos lá do Rio, eles dizem que hoje há, em determinadas comunidades, pastores da Igreja Universal afinados politicamente com o PT e que até difundem o voto ao PT entre os seus fiéis, mas eles não poderiam aparecer, eles só não se expõem para não terem problemas com a liderança maior, com os dirigentes principais dessas igrejas, no caso a Universal e outras. Um ponto ali que me parece importante é como é que foi uma eleição, que não é de agora, foi a derrota do Crivella no projeto de reeleição do Crivella. O Crivella era um pastor, era um quadro da Igreja Universal, era tido e havido como um grande representante, era assim, meio quase que, eu não sei, posso estar me exagerando, era quase que um sucessor do Edir Macedo, uma pessoa desse tamanho. Foi prefeito do Rio de Janeiro e perdeu a disputa, a tentativa de reeleição. Como é que você interpreta isso? Você acha que isso foi o anúncio desse declínio, as pessoas vendo uma experiência concreta, universal no governo, na administração de uma grande cidade? Como é que você explica isso? Qual a importância desse fenômeno aí? Então, nem sempre, né, para governantes, né, para quem vai para um cargo tão importante no executivo, e durante a campanha você faz 1000 promessas, é muito difícil, seja para quem for, de qual coloração política, partidária, nem sempre o governante vai conseguir entregar também aquilo que promete de melhorar a vida do povo. O Rio de Janeiro é uma cidade com muitas carências, né, com muitos problemas nas mais variadas áreas, transporte, saúde, segurança. Então, a pessoa vota ali naquela expectativa de que sua vida vai mudar, vai melhorar, e na medida que ela não vê isso, o sujeito na próxima eleição tem problemas ou tem dificuldades e vira e mexe não consegue ser reeleito, por exemplo. Ele é uma liderança, acabou se transformando numa liderança política e é uma liderança
religiosa, um quadro importante lá dentro da Igreja Universal, é sobrinho do bispo Edir Macedo, né? Num determinado momento, acho que o Edir Macedo até pensou em transformá-lo ali no seu, em fazê-lo como seu sucessor na igreja, mas depois desistiu disso há muito tempo. Acho que o Crivella não tinha aquele perfil tão duro, né, sei lá, para assumir a igreja com mão de ferro, como talvez o Edir Macedo gostaria. Mas, e uma surpresa também nessa mesma reportagem produzida para o Intercept, ouvindo relatos de pessoas que o apoiaram, por exemplo, como esse apóstolo Márcio Libânio, lá de Nova Iguaçu, ele disse, segundo esse pastor, muita gente da própria Universal não teria votado no Marcelo Crivella para prefeito novamente. Então, ele teria conseguido provocar um descontentamento, né, ou uma insatisfação, até entre fiéis da sua própria igreja. Então, isso é mais uma comprovação também daquilo que começamos a falar desde o início, de que o evangélico não vota em bloco maciçamente só porque a liderança maior da igreja pediu ou decidiu, né? Então, Silas Malafaia, Macedo e outros não estariam mesmo entregando aquilo que prometem. Um ponto que eu queria falar, é muito importante nessa nova situação das igrejas evangélicas, especificamente dessas igrejas que nós estamos falando, por exemplo, foram os investimentos, as investidas externas na África, né? Em Angola ocorreu assim uma disputa que eu queria que você esclarecesse muito bem, né? E como consequência de Angola, a Igreja Universal teve problemas também na África do Sul, com a nomeação, mais uma vez, não vamos ficar falando só dele, mas mais uma vez a tentativa de fazer o Crivella embaixador não passou assim né, não passou. Explica o que aconteceu na África, qual foi a questão e por que de repente isso virou um imbróglio diplomático, que o Brasil, acho que nem poucos países tiveram em qualquer momento de sua história, assim, da diplomacia. O que foi? Então, Paulo, hoje um dos maiores produtos de exportação do Brasil são pastores, né? Nós temos igrejas evangélicas brasileiras espalhadas por muitos países aí ao redor do mundo. E a África sempre foi um terreno fértil também assim para o crescimento dessas igrejas. A teologia da prosperidade é uma doutrina que tem muito apelo, né? Que consegue chamar atenção, atrair a populações em geral mais carentes, mais necessitadas, né? Quem tem problemas sérios de sobrevivência, de dificuldade para sobreviver, para manter suas famílias, para estudar, para ter um emprego, essas pessoas tendem com muito mais facilidade também recorrerem ao espiritual, a Deus, a pedir, a rezar, a orar para que a sua vida melhore, se transforme. E dentro dessa perspectiva de dar a Deus para que possa mudar a sua vida radicalmente da noite para o dia, muitas pessoas fazem de tudo, né, para conseguir isso e buscam isso. Então, as igrejas evangélicas identificadas com a teologia da prosperidade cresceram muito na África, como também em outros países da América do Sul, e a Igreja Universal era uma delas. Lá tem também a Assembleia de Deus, tem a Igreja Internacional da Graça, do R.R. Soares, que é cunhado do Macedo, tem a Igreja Mundial do apóstolo Valdemiro Santiago, e a Universal lá em Angola era um dos lugares onde a Universal mais arrecadava no mundo.
Não queria ficar sendo autorreferente o tempo todo, mas eu fiz algumas reportagens desde o início lá do problema em Angola e algumas também até no final do ano passado, e mostrando que, segundo os relatos de bispos angolanos lá que se rebelaram, né, à liderança brasileira, à liderança do Edir Macedo, eles diziam que a Igreja Universal tirava de lá cerca de 120 milhões de dólares ao ano. Né? Tirava do país. Sim, e isso vinha para o Brasil e muitas vezes ia até para a Europa também para ajudar a expansão da igreja na Europa. A Universal, por exemplo, cresceu e muito, com muita facilidade na África, da mesma maneira que ela teve muito mais dificuldade para se implantar, se instalar em alguns países da Europa. Por exemplo, ela está na Espanha, está na Suíça, mas na Espanha ela nunca conseguiu crescer muito. Na Suíça, ao que parece, é muito pequena. Então, em alguns espaços, em algumas áreas, esse discurso da teologia da prosperidade, ele consegue muito mais resultado, ele tem um apelo muito maior e muito mais forte. Entre os suíços, suecos, tem menos ressonância. Vai. Como na Europa, de maneira geral, e até nos Estados Unidos também, a igreja está presente, mas ela, em geral, ela faz mais sucesso junto à comunidade hispânica, junto a grupos de imigrantes africanos, por exemplo. Quando você fala, Hã? quando você fala teologia da prosperidade, assim, você está fazendo uma ironia ou é realmente uma teologia da prosperidade que se diferencia, por exemplo, da nossa conhecida teologia da libertação, que tinha um sentido político, de unidade dos povos, de emancipação. Existe, assim, é correto falar em teologia da prosperidade ou Sim. nós estamos fazendo uma ironia? Se é Não estou fazendo ironia, não. No meu livro eu relato, explico um pouco e coloco também a visão de estudiosos da religião, dos pensadores, de quem criou essa ideia. É uma doutrina, sim, é uma fundamentação de que na minha fala aqui, eu estou resumindo de maneira muito rápida e muito mais simplista, mas basicamente é essa ideia assim de que quanto mais você doar a Deus, mais você vai receber. A grosso modo é isso, não é uma ironia, não, é uma quase tese, é uma a ideia. religião quase como um investimento. Porque quanto mais você Sim, doa, sim. mais você recebe. Sim, e essas igrejas neopentecostais, ô Paulo, elas têm um apelo muito forte nesse sentido também de incentivar o empreendedorismo, a livre iniciativa. Há muitos outros estudiosos, teólogos, que também enfatizam essa questão. O Juliano Spears, por exemplo, que escreveu um livro recentemente que fala quem são os evangélicos, ele trata bastante no trabalho dele desse tema, que no meu também eu falo, mas de uma maneira mais rápida, que muitas pessoas, de fato, quando se convertem à religião evangélica, muita gente, é um discurso muito forte sempre que eles utilizam. O próprio Edir Macedo, que até nem teve uma vida tão trágica, tão miserável, ele é de origem simples, de origem humilde também, mas pela história dele, que eu também detalho no livro O Reino, ele nem teve uma história trágica, de miséria, etc., como muitos outros bispos e pastores da Igreja Universal sempre contam e sempre ressaltam, falam que estavam no fundo do poço, eram viciados em drogas, estavam entregues ao tráfico, ameaçando se suicidar, etc. E eles entram na igreja e a sua vida muda e se transforma. Mas, de fato, é reconhecido e não deixa de ser
uma verdade que muita gente que está, por exemplo, entregue às drogas, entregue ao vício do alcoolismo, etc., etc. A partir do momento que ele vira evangélico, ele passa a ter mais disciplina, mais dedicação ao trabalho, ele passa a ter uma vida ali mais simples, mais correta, mais disciplinada. Eu digo na questão dos hábitos. E aquilo, de um jeito ou de outro, se transforma numa melhoria de vida. Vai. Muitas mulheres que, num primeiro momento, se tornam evangélicas passam a procurar converter o marido e incentivá-lo que ele abandone o álcool, etc., o vício nos jogos e tudo mais. E aí, a partir do momento que ele tem aquela vidinha dele mais simples ali, que trabalha, ganha o seu salário, volta para casa e vai para a igreja e tudo mais, a vida dele, pelo menos, se torna como é que diria, mais estável, né? Isso é um fato que muitos estudiosos, cientistas da religião reconhecem, apontam e admitem. E há um discurso sempre no sentido do empreendedorismo, de que você vai vencer se você tiver fé em Deus e der o seu dízimo e a sua oferta, você vai ser vencedor. Nos cultos da Igreja Universal, há um dia que é voltado para esse tema. São cultos voltados a empresários, a pequenos empresários. Antigamente era chamado de Congresso para o Sucesso. E a gente pode ver na televisão, nas transmissões, à noite, na madrugada, que a própria Universal sempre procura mostrar todo mundo que chega ali na igreja, no Templo de Salomão, todo mundo, teoricamente, segundo o que parece ali ao ser mostrado, mas não é também a realidade de todos, claro que não, mas todo mundo chega naquelas SUVs, aqueles carrões enormes, modernos, e na hora dos depoimentos são quase todos iguais. Se você começar a acompanhar os depoimentos colhidos por eles, são quase todos com o mesmo discurso. Eu tinha minha empresa, aí ela faliu, eu estava na miséria, devendo para todo mundo, aí eu comecei a frequentar os cultos da Igreja Universal e fiz um contrato de 5 milhões, 10 milhões, e a vida mudou, se transformou, e vai nessa linha. Então, há uma ênfase muito grande na questão do empreendedorismo, do vencer, do conseguir o sucesso e tal. E isso as pessoas querem, né? Principalmente quem é pobre, quem está vivendo na pobreza, na miséria, quer melhorar, quer mudar de vida, quer vencer, quer ficar rico. E há esse estímulo, há esse estímulo. Eu queria te perguntar uma coisa. Como é que está, neste momento, a Igreja Universal? Ela se atrelou ao bolsonarismo. O Edir Macedo chegou a falar que cristão não vota com a esquerda, né? Ou seja, fez toda uma colocação nesse sentido. Bem, o Bolsonaro, vamos fazer assim, é um governo, sim, tem um desemprego alto, tem uma miséria muito grande, nós temos, assim, a pandemia foi um fiasco, quer dizer, foi muito menos do que nós poderíamos, ou seja, o Bolsonaro, de maneira nenhuma, ele é ninguém vai fazer profecia sobre a campanha presidencial, mas hoje ele nem é o primeiro colocado, ele está em segundo lugar, o Lula é o favorito, o debate ele está na defensiva. Como é que ele está reagindo? Como é que a religião pode ajudá-lo nisso? Como é que ele pode ser auxiliado? É a volta da pauta de costumes? Você acredita que eles vão voltar, vão refazer essa discussão, voltar para tudo isso? E mais, você acredita que ela funcionaria novamente? Ou você acredita que as pessoas perceberam que isso é um truque conhecido? Olha, como, né, no início da conversa estávamos falando, há uma divisão hoje entre os evangélicos, né? O Lula já esteve na frente, ou está na frente em várias pesquisas, uma ou outra diz que o Bolsonaro leva um pouco de vantagem,
mas há uma divisão. E o Bolsonaro está investindo fortemente na busca desse voto. Diariamente, ou toda semana, aliás, fazendo visitas a grupos evangélicos fortes e poderosos, como esteve agora recentemente na convenção das igrejas Assembleia de Deus, né, que a Assembleia de Deus é a maior igreja evangélica do Brasil. Segundo o censo de 2010, já está um pouco defasado, atrasado, mas são os últimos dados oficiais que dispomos, ela tem cerca de 12 milhões de fiéis, né? Embora seja dividida em dois ramos que eles chamam lá, os ministérios de Madureira e o de Belém. Esse que o Bolsonaro visitou recentemente, que é do pastor, liderado lá pelo pastor José Wellington, ele é ferrenhamente bolsonarista. O outro ramo lá de Madureira também declarou ao líder da igreja, um dos líderes da igreja, né, Abner Ferreira, filho do Manuel Ferreira, declarou apoio ao Bolsonaro também, mas ele deixa uma brechazinha assim de possibilidade até de, se a coisa mudar lá na frente, aderir ao Lula. Falou bem do Lula, inclusive, recentemente, e conviveu bem com o Lula. O voto evangélico ajudou muito, sim, o Bolsonaro na eleição do Bolsonaro. Ajudou a fazer a diferença lá na hora de pender os votos para um lado. E se há essa dificuldade na questão da economia, muitos fiéis lá na base, nos subúrbios, nas periferias, estão encontrando dificuldade para sobreviver e, com isso, pode tender a votar no Lula. Aí a questão do discurso, a pauta do costumes entra com muita e muita força. Com muita e muita força. Há resistência hoje de segmentos evangélicos mais progressistas que tentam combater isso, mas ainda é um assunto que pega, que influi. A questão do aborto, a questão do homossexualismo, e esse discurso do medo, né, do terror, que pastor vai ser obrigado a casar, fazer casamentos de pessoas do mesmo sexo, de crianças serem obrigadas a virar homossexual, é uma bobagem, mas é um discurso que, infelizmente, ainda ganha força e se espalha em alguns segmentos. E o bolsonarismo está utilizando isso, sim, de maneira muito forte. Eu sempre acho, eu vejo muita gente, às vezes, ou muito discurso de campanha, de tudo mais aqui nas redes sociais, e muitas vezes líderes políticos ficam convertendo gente já convertida, progressista fazendo discurso para progressista e não chegando a algumas áreas onde precisa chegar, onde parte da população precisaria estar ouvindo também outro discurso. O bolsonarismo está chegando de maneira muito forte, sim, com a máquina de fake news. Isso a gente já viu na eleição de 2018, isso pesou muito, de maneira muito forte, né, na eleição do Bolsonaro, e há receio, sim, de que isso se repita. Eles continuarão investindo, continuaram e continuarão. Não sei se medidas adotadas pelo STF aí, pelo ministro Alexandre de Moraes, a tentativa de controle aí do Telegram, não sei se será suficiente, né? A expectativa de que seja, de que controle, de que não permita esses abusos, divulgação de informações falsas, que sejam os evangélicos ou sejam lá quem for, decida o seu voto a partir de uma visão real, não falsa, não mentirosa. Né? Que vão usar. As lideranças evangélicas conservadoras estão
difundindo, sim, esse discurso. Estão difundindo o mesmo discurso de 4 anos, é um discurso um pouco diferente? Que diferenças a gente pode notar no discurso de 4 anos com relação ao discurso de hoje? Ou o Olha, sentimento é a aquele mesmo? princípio eu não vejo muita diferença, não. E não é só entre os evangélicos, tá? Agora há pouco eu mesmo estava vendo postagens de um padre católico ultraconservador, bolsonarista, que, aliás, era um padre que esteve aqui na Zona Leste, chamado Edivaldo Bettioli Filho. Esse padre pratica tiro, faz cursos de tiro, publicou fotos nas redes sociais com revólver na mão, praticando tiro, ao lado do youtuber bolsonarista lá do Paraná. Está me fugindo o nome dele aqui agora, meu Deus, é conhecidíssimo. E uma pessoa que faz uma pregação forte aí nas redes sociais em favor do Bolsonaro, em favor de teses ultraconservadoras, na defesa de armas, inclusive. E agora há pouco eu vi uma postagem dele dizendo que a plataforma do Lula é matar bebês na barriga das mães, pregar acordos de paz no bar e vai daí por diante. Então, são coisas leves. Eu não vejo muita diferença do que foi em 2018 e agora não. Acho que virão com coisas novas também, que a gente não viu ainda, ou não estamos vendo, e talvez saberemos depois. A máquina do fake news, né? Que não é só de grupos ou segmentos evangélicos. Mas o discurso do Marco Feliciano é nessa linha do que vão matar bebês, né? A questão de impor o homossexualismo nas escolas. Isso a gente ainda ouve bastante entre lideranças evangélicas conservadoras e também lideranças católicas conservadoras. Nós vimos essa situação, essas mentiras, na campanha de 2018. E, de uma forma ou de outra, precisamos admitir que essas mentiras funcionaram, especialmente no segundo turno. Foi uma coisa, uma avalanche, né? Todas aquelas fake news, tudo isso. Houve até uma reação. Atos, né? Naquele movimento Ele Não, algumas coisas desse tipo, mas que, pelo que a gente pode, pelo resultado, não deram o resultado que se esperava. Você, que é um homem de comunicação, jornalista, que conhece, estuda esse mundo, estuda com um olhar progressista sobre esse mundo, que muitas vezes é um mundo reacionário. Né? Vamos falar assim. Realmente a dialética aqui, né? É boa, né? Como é que você vê? O que você acha que a gente devia ter feito e não fez? Que a gente poderia fazer e não fez? Como é que a gente poderia abordar essas coisas de uma maneira mais eficaz? Você, como homem de comunicação, quer dizer, um homem que sabe um pouco como se convence as pessoas. Como é que você acha isso? O que se poderia fazer? Olha, eu particularmente olhando, vendo o que está acontecendo, nós, né, temos a oportunidade de estar participando sempre de debates ou discussões importantes aqui como essa, e aí eu vejo muito jornalista, sociólogo, muita gente importante falando nas redes sociais de temas super interessantes, importantes e tudo mais, mas muitas vezes, Paulo, a gente fica numa bolha, né? Como já tinha citado aí um pouco antes, muitas vezes eu espero, né, e tenho certeza que o 247 esteja alcançando cada vez mais amplos setores da população, tendo cada vez mais audiência e falando a todo mundo. A gente torce por isso, espera isso e tenho certeza que esteja acontecendo, mas nem sempre ainda a gente está chegando em todos os lugares onde deveríamos chegar, para que
as pessoas tenham acesso à informação real, verdadeira, e ajudem, e isso ajude todo mundo, todas as pessoas, a definir melhor o seu voto, a sua posição, o seu pensamento político e tal. Então, eu tenho dúvida se todo esse trabalho, esse debate, essa discussão, as mensagens que difundimos, se ela está alcançando realmente todo o conjunto da população da maneira como seria necessária. Agora, uma coisa que eu vejo particularmente em setores mais à esquerda, mais progressistas, setores religiosos, assim, especificamente, de esquerda, eles tinham uma presença nas periferias muito maior do que tem hoje. A própria teologia da libertação, como você citou, as comunidades eclesiais de base, elas eram muito mais fortes, mais atuantes e mais significativas nas periferias do Brasil e nos grotões do Brasil do que são hoje. Os partidos de esquerda também, de uma certa maneira, se institucionalizaram, muitas lideranças que estavam ali no dia a dia, na periferia, fazendo trabalho de base no final dos anos 70, nos anos 80, começo dos anos 90, muitas dessas pessoas estão hoje nos gabinetes, na Câmara Municipal, na Assembleia Legislativa, na ONG X, Y, e muito desse espaço, por exemplo, a Igreja Católica, com movimentos de pastoral de moradia em São Miguel Paulista, liderado pelo bispo Dom Angélico Sândalo Bernardino, lá se fazia uma assembleia de moradia com 10 mil pessoas. A Igreja Católica deu uma guinada à direita, muitos bispos progressistas foram removidos dos seus postos, né? Quando a Arquidiocese de São Paulo aqui foi dividida, não foi uma coisa à toa, de graça, se tirou de Dom Paulo Evaristo Arnes as regiões episcopais mais atuantes e mais progressistas, que eram exatamente São Miguel Paulista, Santo Amaro, na Zona Sul, Osasco, onde havia movimentos fortes de pastoral operária, de grandes lideranças e tudo, e se colocou no lugar bispos conservadores. A maioria do clero hoje católico, dos padres é conservadora. Saiu recentemente uma pesquisa, também fiz reportagem mostrando isso, e então havia uma movimentação do próprio Vaticano, de lideranças católicas conservadoras, no sentido de fazer com que os padres fossem para o púlpito. É para rezar, não é para ir fazer política. Agora, por outro lado, quem está organizando muito mais as comunidades pobres hoje, nas periferias e nos grotões do país, são os evangélicos. Outra reportagem também, um estudo do Fábio Pi, que é um teólogo protestante lá do Rio de Janeiro, ele mostrou, eu fiz também uma reportagem sobre isso, que num assentamento lá em Campos de Goytacazes, Em Campos, isso, em Campos. Campos de Goytacazes. É o maior assentamento lá do Rio de Janeiro, lá no litoral fluminense, o quarto maior do país. Pode ser que eu erre o número absoluto aqui de cabeça, mas era para você ter uma ideia. Há 21 anos, lá tinha 76% de católicos e 15% de evangélicos. 21 anos depois, nessa mesma comunidade, tem exatamente o oposto, acho que 86%. Peraí. Não, acho que há 21 anos era 86% de católicos e 15% de evangélicos. Hoje tem 76% de evangélicos e acho que 10 ou 15% de católicos. É numa área gigante, uma área imensa lá, equivalente a
maracanãs, e nessa área imensa de sem terra, num assentamento que foi criado pelo MST e com influência da Comissão Pastoral da Terra. Nessa área, hoje, existem 12 igrejas evangélicas e apenas uma capela católica. E os católicos na cidade de Campos, eles estão na área de classe média. Então, em muitos lugares hoje, os católicos são as pessoas de classe média, e entre as comunidades mais pobres, há uma predominância gigantesca de evangélicos. E quando eu fui ouvir as pessoas da comunidade, lideranças religiosas e lideranças do MST, inclusive, eles admitem que nos assentamentos do MST hoje pelo país, a maioria é evangélica. Não foi feita uma pesquisa como se fez lá nesse local, mas a impressão e a avaliação e as próprias lideranças do MST hoje concordam e admitem que a maioria... E não há problema nenhum de ser evangélico, não é isso? Ninguém está dizendo que... Mas é um outro discurso numa outra linha. Aquela presença das comunidades eclesiais de base, da teologia da libertação, ela perdeu muito terreno para a teologia, para o discurso da teologia da prosperidade. Voltando agora, vamos falar assim. Eu, na minha cabeça, eu consigo imaginar uma aproximação, teologia da libertação, vamos falar assim, e MST. Eu vejo até uma linha quase de continuidade, né? Agora, quando a gente fala teologia da prosperidade, que é o benefício individual, é o enriquecimento. Não estou fazendo juízo de valor, mas prosperidade quer dizer isso. E aí o sujeito vai... E como é que isso combina com o MST? Como é que isso forma o MST? Como é que... Me explica isso. Eu só tenho dificuldade. Eu acho que a humanidade é muito mais rica, ela é capaz de muito mais atitudes surpreendentes do que nós podemos imaginar. Mas me explica isso um pouco. Olha, eu discuti isso um pouco nessa reportagem, especificamente dessa situação lá desse estudo feito em cima da realidade lá do assentamento em Campos de Goytacazes. Mas a situação muda muito, né? Num primeiro momento ali, vários líderes do próprio assentamento eram pessoas ligadas à Comissão Pastoral da Terra, eram católicos, depois migraram para as igrejas evangélicas e se tornaram líderes religiosos evangélicos lá. Eles convivem bem com o MST e se unem, e há a manutenção ali como é que se diz, da convivência, da participação, da atuação política em prol dos benefícios necessários ali, do atendimento das reivindicações para a comunidade. Mas começa a haver divergências em relação a outros temas, né? De aspecto religioso, de questão de comportamento. Então, as pessoas continuam lutando pelo assentamento, pela melhoria da comunidade, para que as reivindicações sejam atendidas, mas começa a haver diferenciação ou rompimento né, ou divergências em muitos aspectos. E eu já ouvi de pessoas ligadas a movimentos aí de luta pela terra, que muitas pessoas, depois que conquistam ali o seu espaço de terra, eles passam também a ter uma conduta diferenciada daquilo que o MST prega e defende. Passa a ser ou passaria a atuar de uma maneira mais individualista, mais exclusivista, mais capitalista, na verdade, né? E há casos já sim, Paulo, de pessoas que vieram desse movimento de luta e que hoje
estão defendendo bandeiras políticas ou pautas conservadoras, sendo candidatos a... Não é um assunto que eu estudei profundamente, que eu fui a fundo em acompanhar, mas eu ouço relatos de que, em muitas áreas, isso ocorreu e vem ocorrendo. Quer dizer, a pessoa nasceu ali dentro daquele processo de luta, de identificação com as pautas do PT, do MST, da esquerda, da Igreja Católica Progressista, mas depois que ganhou ali a sua terra e se tornou produtor. Claro, a gente não pode generalizar. As pessoas do MST vão contar 1000 exemplos exatamente na linha contrária, de sucesso, de produção de grãos, de recordes que vem batendo. Né? O trabalho hoje do MST é reconhecido em todo o país e fora do Brasil como uma experiência de sucesso nesse sentido também. Mas há relatos que vão na linha contrária. Vamos dizer assim, nunca tinha ouvido, né? Certamente existem, mas são fenômenos episódicos, né? Localizados, né? Não parece assim um caminho assim que esteja, né? Agora eu queria voltar assim, nós estamos assim chegando assim, eu queria voltar a falar de Lula, de eleição. Como é que você vê? Como é que a gente pode pensar? Se há 4 anos os pentecostais, os neopentecostais, eles foram assim quase que um bolsão do bolsonarismo. Hoje, o que o Lula e o que o Partido dos Trabalhadores, o que a esquerda, os progressistas estão fazendo para furar essa bolha? O que você acha que é necessário? É ir à periferia, ir ao povo? O que é? Romper esse isolamento em que eles se encontram? Como é que é isso aí? Porque, vamos dizer assim, tem assim, o fiasco do Bolsonaro trabalha a favor do Lula. A situação objetiva, hoje, a terra prometida não veio. Não veio. Então, mas como é que faz isso para esse debate ficar mais claro, para os interesses que estão em jogo ficarem melhor definidos? Como é que faz isso? O que precisa fazer? Como é que você vê? Então, acho que a gente tem saudade um pouco. Eu vivi isso também como cidadão, na minha época de estudante, de participação no movimento estudantil, no início do jornalismo, a gente via as greves operárias e tal, e a gente via. Eu lembro que eu fazia muita reportagem na Folha de São Paulo, inclusive até a própria Folha às vezes publicava como se fosse uma denúncia, né? Os padres indo com a bandeira, sabe, o padre Fernando Altmaier, lá em Itaquera, São Mateus, indo com a bandeira do PT nas costas para a favela, para os movimentos de periferia, as pessoas fazendo campanha de porta em porta, de casa em casa. Para quem viu a atuação de movimentos sociais, de movimento de esquerda, do PT naquele período, talvez tenha um pouco de saudade desse tempo. Hoje, claro, a coisa mudou, as campanhas, as mensagens se dão aí, a disputa se dá nas redes sociais, na internet, no Instagram, no TikTok, né, em 1000 outros aí espaços. Eu não sou o maior especialista nesse assunto, mas acho que o discurso, a mensagem tem que estar sendo disputado ali também. E a direita, grupos bolsonaristas com apoio e dinheiro vindo de grupos empresariais muito fortes, eles estão atuando maciçamente na busca do voto, na neutralização, na tentativa de neutralizar a mensagem da esquerda, no sentido de combater o Lula. E se não há como vencer, ou se há dificuldade para vencer no discurso ali da pauta econômica, porque a situação está pior e está ruim para o povo, aí eu volto a citar novamente. Aí entra a questão da pauta de costume, do discurso moral, do terror, do pecado, do cristão
votar na esquerda, etc, etc. Eu acho que o Lula tem que estar falando melhor com esse público, tem que fazer chegar a sua mensagem. Há iniciativas, há grupos evangélicos progressistas atuantes, com lideranças jovens ligados ao movimento negro, há muitos movimentos e ações desenvolvidas no Rio de Janeiro, por exemplo, nos morros cariocas. O Lula também tem a campanha do Lula designou recentemente um pastor chamado Paulo Marcelo, que vem tentando dialogar, ser um interlocutor também junto a determinados grupos mais conservadores. Então, várias iniciativas vêm sendo desenvolvidas. Mas, resumindo, é saber como falar mais com esse grande contingente da população, de pessoas que até querem votar no Lula, ou tendem a votar no Lula, mas são afetados por esse discurso evangélico conservador, essa pauta de costumes, a questão do aborto, etc., que ainda pesa. Tem que falar melhor com esse público. Acho que o Lula vem tentando, buscando formas e meios. Se já conseguiu ou vai conseguir, aí... como também as pesquisas mostram que há uma divisão, então, para o Lula, acho que houve algum avanço, não sei se ainda suficiente para garantir a manutenção do Lula à frente das pesquisas. Claro que nunca dá para esquecer que o Bolsonaro está com a caneta na mão, né, o poder na mão, vem tomando medidas no sentido de eleitoreiras mesmo, né, liberando 13º, parcelas do FGTS, Vale Gás, algumas outras coisas. Ele está indo buscar esse voto da população mais pobre, voto do evangélico, dos grotões, das periferias. Eu acho que talvez saber também para o PT saber utilizar melhor as redes sociais, toda essas novas ferramentas aí, como a direita está sabendo usar. Eu não tenho a solução, mas acho que, a grosso modo, é isso. Tá bom, eu só queria, então, assim, enfim, queria agradecer muito essa entrevista, essa sua busca de achar uma saída, uma coisa. Eu só queria que você comentasse um ponto, que parece um ponto assim, muito importante, que toda hora eu acho bom não perder de vista. Como é impressionante a popularidade, a aprovação do Lula, mesmo tendo ele sido excluído da cena política, tendo sido perseguido durante muito preso, né? Preso, silenciado, e ele volta e volta com esse tamanho todo. Como é que você explica isso? Você que está lá perto também. Que a gente sabe todo mundo de coisa. Como é que você explica isso? Olha, o Lula é uma liderança popular autêntica, né? Eu acho que mesmo quem não goste do discurso dele, não tem como negar a autenticidade, né, da fala, do discurso dele. Eu, como repórter, cobri muito discurso do Lula para empresários, para plateias de banqueiros, de empresários conservadores dos mais variados ramos, de pessoas que, a princípio, não gostavam do Lula, não votam no Lula, mas quando ouvindo o Lula falar ali durante 1 hora, 2 horas, acabavam meio que se rendendo ao carisma, né, à força do discurso do Lula. Ele ganhava a confiança das pessoas, se não conseguia convencê-los politicamente, ideologicamente, mas conquistava a simpatia, né, desses públicos totalmente opostos à linha de atuação dele.
Eu acho que o Lula tendo a oportunidade de falar e o discurso dele chegando à maioria da população, o resultado é favorável a ele, né? Agora, se a fala dele não chega e, por outro lado, chegam fake news o tempo todo, como o discurso do padre conservador lá que eu citei agora há pouco, né? Aí a briga se dá por aí. Mas o Lula é uma liderança autêntica, popular. O Geraldo Alckmin, que foi uma opositora dele a vida inteira, falou, né? Entusiasticamente, recentemente no discurso, que ele é a maior liderança popular do país. E agora a força da fala dele, a autenticidade, isso as pessoas não têm como negar. Se ele tiver oportunidade, ele tendo a oportunidade de falar. Agora, quando começar talvez a campanha na TV também, ele vai poder falar mais, né? E aí eu acho que aí as pessoas também podem ver quem é um e quem é outro. Né? Bem, Gilberto Nascimento, muito obrigado por essa entrevista, muito boa. Muito obrigado pela sua reportagem na Intercept, nos deu um quadro melhor. Quem não conhece esse livro, eu vou mostrar de novo, porque vale a pena. Isso aqui é tudo coisa que eu já marquei, que eu sublinho, para de repente ficar mais fácil de achar. Meus índices, meu índice pessoal. Gilberto, muito obrigado. Durante a campanha vamos conversar mais. Gostei muito, mais uma vez, de entrevistar você. Até uma próxima. Muito obrigado. E eu que gostei muito, agradeço o convite. É um prazer sempre falar com você, trocar ideias com você, debater com você. E um abraço a todo mundo que acompanha o 247. Obrigado, então. Opa! Obrigado.